MP de Lula sobre super ricos é fazer justiça tributária no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, a sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral, na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 29 de agosto, são agora 6h20 da manhã, e na véspera, 28 de agosto, o presidente Lula assinou a medida provisória em que taxa os fundos exclusivos de alta renda e taxação das offshores, ou seja, taxar os super ricos no Brasil, cuja essa parcela da população não chega a 100 mil pessoas. Vivemos num país de 200 milhões de habitantes, ou seja, nada. São os ricos dos ricos dos ricos. E antes que alguém com um carro parcelado, financiado, se doa com essa taxação, essa medida não é para você. O presidente Lula assinou essa medida provisória no mesmo dia, ou seja, 28 de agosto, que sancionou a nova política de valorização do salário mínimo, ou seja, aumento real, aumento acima da inflação, e que atualizou a tabela do imposto de renda, aumentando a faixa de isenção tributária do imposto de renda em 2 salários mínimos para R$ 2.640. Mas essa medida do Lula, da taxação dos super ricos, ela vem para fazer justiça tributária. O Lula em campanha sempre dizia que era preciso botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A questão do imposto de renda, na medida que a tabela do imposto de renda vai sendo atualizada, vai sendo corrigida, ela vai incluindo aqueles que ganham mais a pagarem mais proporcionalmente os impostos. Saiu um estudo dizendo que super ricos pagam menos impostos que professores, etc. Ou seja, que a maioria dos trabalhadores. Essa medida de taxar os fundos exclusivos, hoje pela lei só se paga uma vez, uma taxa por uma vez. E agora vai se pagar 2 vezes essa taxa dos super ricos, né? A MP prevê que o cotista que decidir iniciar, inclusive, a contribuição ainda este ano, será tributado com alíquota de 10%. Essas alíquotas elas podem chegar a 20%, entre 15% e 20% desses fundos exclusivos. A gente tem aí o governo, a avaliação, os dados que se tem é que desses fundos exclusivos, você tem cerca de 756,8, ou seja, cerca de 757 bilhões de reais aplicados. Ou seja, isso representa mais de 12% dos fundos no Brasil. Com essa taxação, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. A MP já tem força de lei e o Congresso tem 120 dias para aprová-la, transformá-la em lei de fato. A outra medida anunciada pelo Lula foi a questão das offshores, que é o chamado paraíso fiscal. Eu tenho muita grana, eu abro uma empresa num paraíso fiscal desse, uma offshore, e boto meu dinheiro lá e não pago nada. Quem fazia isso era o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. O cara era ministro da Economia e não investia seu dinheiro num país cuja economia ele comandava. No caso das offshores, há um escalonamento, né, para pessoas físicas com renda no exterior de até R$6 mil por ano, a alíquota é zero. Pessoas com renda no exterior entre 6 mil e 50 mil por ano, 15%. Pessoa física com renda no exterior superior a 50 mil por ano, 22,5% de alíquota. Sejamos francos que ainda está pouco.
deveria ser mais, mas já é um começo para quem não pagava nada. Isso significa fazer justiça tributária, colocar os ricos para pagar um pouco, né, das contas do país. No mundo inteiro isso faz isso, não é coisa de comunista, de esquerdista ou nada disso. Europa, Estados Unidos, todos os países capitalistas e ricos taxam os seus super ricos, com diferenças entre eles, obviamente, um mais, outro menos, enfim, mas todos taxam. Essa taxação aqui ela é muito pequena. Minha aposta, inclusive, é que surja alguma gritaria, e especialmente daqueles que não estão nesse rol, nessas poucas milhares de pessoas que se tem. Com a taxação das offshores, o governo estima que pode arrecadar até 7 bilhões por ano em 2026. Segundo os dados que se tem, há mais de 1 trilhão de recursos brasileiros em offshores. Com essas duas medidas aprovadas tal qual o presidente Lula assinou o MP, a gente vai ter aí uma arrecadação, pode ter só com essas duas medidas, 31 bilhões de reais. Isso ajuda, porque você aumentou a taxação do imposto de renda, além de outras isenções fiscais que o governo tem dado, enfim, para ajudar a fomentar a economia. Mas, essencialmente, se do ponto de vista concreto, prático, essa medida ainda é insuficiente, não na forma, mas no quanto está tirando desses multimilionários brasileiros, do ponto de vista da justiça tributária, social, ela é deveras importante, porque ela diz o seguinte, está dizendo que o Estado brasileiro, que o Brasil enquanto país, começa a olhar para a cobrança desses super ricos. E, eventualmente, esses super ricos, eventualmente não, boa medida esses super ricos, eles pouco geram de recursos para o Brasil, pouco ajudam a economia brasileira. Primeiro que por exemplo, no caso das offshores, enfim, esse dinheiro está tudo fora do país. Segundo que essa turma aí, ela vive de capital especulativo, é um capital que não produz um botão, não produz uma camiseta, não produz um cadastro, um alfinete, uma caixa de palito de fósforo, não produz nada, eles vivem apenas de dividendos. Enquanto você tem outros setores da economia brasileira que geram emprego, geram bens de consumo, geram serviços, ou seja, que fazem de fato a economia girar, se dinamizar. E essa turma aí, que passa a ser taxada nessa medida, não contribuía com nada com o Brasil. E pode apostar que estão entre os que mais cobram as coisas, né? Porque rico, super rico, gosta de cobrar as coisas, gosta de dizer que tudo está ruim, que bom é na Europa, que bom nos Estados Unidos, etc. Só que na Europa, nos Estados Unidos também se taxa. As offshores, esse tipo de coisa, repito, está sempre em paraísos fiscais. Temos aí, nesse 28 de agosto, mais uma medida do Lula, mais uma promessa de campanha que está sendo cumprida. Lula falou, colocar o pobre no orçamento, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, programas de bolsa escolar, programa de aquisição de alimentos, fomento à agricultura familiar, reforma agrária, etc. E o rico no imposto de renda. Atualização da tabela do próprio imposto de renda, mas colocar o rico no imposto de renda tem um sentido mais amplo, como inclusive taxar os super ricos. O Brasil não pode mais ter uma pequena casta de pessoas que não pagam impostos no Brasil. E aí preciso vir o Lula de novo pela terceira vez para ajudar a livrar o Brasil desse fascismo brasileiro que se instaurou no pós-golpe de 2016, ajudar, porque ainda não acabou, e para começar a fazer justiça social mais aprofundada. Os governos Lula e Dilma fizeram muita justiça social, melhorando a qualidade de vida dos mais pobres, aumentando sua renda, sua riqueza, seu acesso a serviços como educação e saúde. Agora é preciso retomar aquilo que foi destruído no pós-golpe e avançar ainda mais, que é taxar os endinheirados brasileiros, aquelas figuras que não vivem em sociedade, vivem ao largo, olhando o povo de cima. E essa MP sinaliza nesse sentido. Como disse Fernando Haddad na assinatura do MP, isso não é revanchismo, não é brincar de ser Robin Hood, é fazer justiça, inclusive se espelhando em outros exemplos
do planeta Terra e outros países do mundo que também têm taxações semelhantes a essas que saíram nas MPs assinadas por Lula em 28 de agosto. Foi para isso que a maioria dos brasileiros fez o L, para livrar o Brasil do fascismo, pelo menos iniciar esse processo de livrar o Brasil desse fascismo à brasileira, para devolver os rumos da inclusão social, do desenvolvimento com a inclusão social ao Brasil, que foi interrompido em 2016, e para fazer justiça no mais amplo sentido, inclusive taxando os super ricos. Mas sempre se lembre você que tem aquele seu carro, mesmo que importado, mesmo até que grandão, né, aquelas SUV bonitona, que está parcelado em um monte de tempo lá. SMP não é sobre você. SMP é sobre figuras que você não sabe nem quem são. Quando muito vocês ouvem falar aí no noticiário. E muito pouquinho. Vide o caso do calote das Americanas, o Lema e Companhia Limitada lá. Você quase não vê o nome deles nos noticiários. SMP atinge aquela turma que está lá. Não é você não. Porque você está dentro dessa característica que eu acabei de falar, você não passa de um pobre plus.